Graça e paz, meus irmãos. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe o seu domingo. Em nome de Jesus. É bom estar com os irmãos aqui na igreja, mas é bom também saber que você nos acompanha aí de casa. Alguns estão trabalhando, outros estão em gozo de férias, outros estão viajando, mas eu sei que todos estão ligados ao trono da graça, através da sua conexão com Deus. Isso que é importante. Onde quer que estejamos firmes, estejamos juntos, estejamos conectados com Deus, que é o nosso Pai e que é o autor e consumador da nossa fé. Nesta manhã de domingo, primeira EBD, praticamente do ano, não é? Porque semana passada não tivemos Escola Bíblica Dominical. E hoje é a primeira EBD do ano de 2022 e nós estamos aqui para retomar os nossos estudos. Este ano começaremos com um estudo acerca da mordomia. Estamos com uma literatura que logo em breve os irmãos terão acesso também. Quero já falar aqui para os secretários, a direção, né, da Escola Bíblica Dominical, que nós estaremos com uma literatura, uma revista, que será disponibilizada depois, os irmãos terão acesso, mas que estudaremos. É uma revista da editora Cristã Evangélica. Esses estudos serão conduzidos por esta literatura. E esta literatura é a revista Cristão em Tempo Integral. Será que existe cristão que não vive de maneira integral, 100% o tempo todo a cristandade? Eu acho muito difícil, viu? Porque quem é cristão tem que viver dessa maneira, né? Não pode ser cristão de manhã, de tarde não ser e de noite ser. Ou ser cristão de manhã, não ser de tarde e ser à noite. Não existe isso. Nós somos cristãos que devemos viver Cristo, devemos viver a vida cristã de maneira integral, de maneira completa, de maneira 100%, o dia todo, o tempo inteiro. E o tema da lição de hoje é a doutrina da mordomia cristã. E nesse estudo nós vamos começar hoje. Com certeza nós não iremos terminá-lo, porque a nossa intenção é que os irmãos saiam daqui com uma visão muito clara do que é mordomia. Não adianta nós chegarmos aqui e querermos dar todo um conteúdo e que vocês depois, no final, não possam ficar com alguma coisa com vocês, né? Para abençoar a vida de vocês. Então, nós vamos tentar compreender o que é mordomia e, no nosso caso, a mordomia cristã. Eu acredito que, durante o estudo, eu e você, nós vamos ser desafiados a compreender o que é ser mordomo de Deus. O que é isso, ser mordomo de Deus? Mas também aplicar esse conhecimento na nossa vida prática, de maneira que a gente possa aplicar este conceito, este conhecimento no nosso dia a dia, numa área específica da nossa vida, ou, se não dizermos, na sua vida por inteiro, e também compartilhar com outras pessoas, que isso é que é o mais importante. Então, eu gostaria de convidar você a orar comigo nesta manhã, mais uma vez, porque dependemos do Senhor. A nossa divisa de João 15, capítulo 15, versículo 5, vai dizer que quem permanece em Jesus, né, e eu nele, as palavras dele em nós pediremos qualquer coisa, não é assim? Deixa eu ler aqui direitinho para depois, é tanto texto na mente, para depois a gente não se confundir. Pegue de novo lá a nossa divisa que acabamos de falar. A parte B do versículo, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, a parte C, nada
podemos fazer sem Jesus. E o estudo da sua palavra também, sem ele, nada podemos fazer. Então, nós vamos pedir orientação ao Espírito Santo de Deus para que nos conduza nesta manhã no estudo da sua santa palavra. Glorioso Deus e eterno Pai, nós queremos te louvar, te engrandecer, te exaltar, não somente através dos louvores que aqui nós já entoamos, mas queremos, ó Deus, colocar diante de Ti a nossa vida e agora a nossa gratidão através da oração, agradecendo ao Senhor por muitas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. E a principal delas, e a primeira, a salvação que o Senhor nos deu através de Cristo Jesus. Queremos te exaltar porque o Senhor é o Deus da vida, é o Criador de todas as coisas. A Bíblia fala que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam. Assim está escrito no Salmo 24, versículo 1. E nós entendemos que tudo pertence ao Senhor, inclusive as nossas vidas. Por isso, Senhor, nesta manhã, pedimos o auxílio do Espírito Santo, para nós compreendermos de maneira muito clara o que o Senhor quer de nós, o que a mordomia tem a ver com a nossa vida, o que é ser um bom mordomo, o que podemos, de que maneira podemos ser mordomos do Senhor. E nós só teremos esse entendimento, essa clareza na nossa mente e no nosso coração, se o Espírito Santo vier a nos conduzir neste estudo. Por isso, Deus, nós pedimos ajuda ao Espírito de Deus e pedimos também que a nossa mente esteja desbloqueada, que a nossa mente esteja aberta para receber agora a palavra do Senhor. Que todo empecilho, que todo tipo de interferência que possa vir para tirar nossa atenção, para tirar, ó Deus, a nossa concentração, nós pedimos ao Senhor que agora o Senhor repreenda em nome de Jesus. E que a nossa mente agora esteja livre, esteja, ó Deus, conectada com o alto e com a Tua palavra. E que saiamos daqui, ó Deus, cheios da Tua palavra e edificados por ela e transformados também por esta palavra. Porque no próprio texto do Evangelho de João, o Senhor vai dizer que nós estávamos já lavados por esta palavra, limpos por esta palavra. E que esta palavra continue a fazer a limpeza em nós, a limpeza que é necessária, tirando de nós tudo quanto não pertence a uma vida consagrada ao Senhor, para que venhamos produzir muitos e muitos frutos na Tua presença, para que a glória seja dada ao Senhor e que o Senhor venha colher muitos frutos através de nós. Por isso, o Senhor nos conduz nesta manhã, abençoa todos quantos já chegaram aqui na Tua casa, mas queremos também colocar em Tuas mãos aqueles que estão em casa, estão a nos acompanhar nesta hora. Queremos colocar também em Tuas mãos aqueles que estão trabalhando em prol do seu sustento, aqueles que estão chegando do trabalho, aqueles que estão saindo para trabalhar, enfim, os que estão no trânsito, aqueles que estão em viagem, aqueles que estão, ó Deus, nos hospitais, aqueles que estão em qualquer parte do planeta. Nós queremos colocá-los, todos eles, em Tuas mãos e pedir ao Senhor que o Senhor esteja também visitando a Tua igreja, onde quer que ela se encontre, porque nós oramos confiadamente no nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Quando a gente fala de mordomia, logo vem uma palavra muito conhecida entre nós, que é a palavra do mordomo, né? Da figura do mordomo. E a gente vai observar que essa figura, essa pessoa do mordomo, ela é muito marcante, ela é muito presente. A gente vai encontrar essa figura na literatura, nós vamos encontrar no cinema. Quantos filmes, né, que você talvez já assistiu na sua vida, você já observou a figura de um mordomo. Como também na televisão.
E o mordomo nada mais é do que aquela pessoa que é responsável por manter a ordem dentro de uma casa. Ele tem poderes dados pelos seus patrões, né, para governar, para dirigir, para comandar a casa a qual ele recebe de incumbência. E ele ganha muito destaque dentro das famílias porque se torna alguém de confiança. O mordomo não pode ser uma pessoa que não se confie, tem que ser uma pessoa confiável, porque vai estar sendo dado a ele poderes dentro de uma casa, em que ele pode ter acesso a vários cômodos da casa, ele pode ter acesso aos bens daquela pessoa que o contratou, ele tem acesso a muitas áreas da vida privada, até muitas vezes da vida privada daqueles patrões, porque ele goza dessa confiança e dessa responsabilidade. Eles são capazes, por esta confiança, até de guardar segredos. E olhe que nas tramas, quando a gente ouve, né, em filmes e em outras instâncias, até mesmo da literatura, a gente vai ver que eles guardam segredos e quando também acontece alguma coisa, são eles os primeiros a serem o quê? Não é culpados, mas investigados. Muitas vezes eles, né, e alguma coisa, quando as coisas não vão muito bem e acontecem alguma coisa, eles são, assim, vistos como pessoas suspeitas quando acontece algo. Por quê? Porque eles têm uma confiança, eles têm uma responsabilidade muito grande dentro de uma casa. E muitos desses mordomos, vocês podem observar que na grande maioria deles, se a gente for olhar agora para a ficção, aí eu me lembro do Alfred, aquele mordomo, que era o mordomo da casa do Batman, né? Do Bruce Wayne, acho que é esse o nome do rapaz. Aquele rapaz que detentia uma fortuna muito grande. E o Alfred era aquele que o apoiava, sabia dos seus segredos, sabia que ele era aquela figura carismática, né? Caricata, mascarada do Batman, e fazia tudo para com que aquele personagem tivesse sucesso nos seus empreendimentos, né? Quando saía, ele que arrumava, abria, né? Assim, parece que era assim, abria, abaticava. Ele estava por trás de todos os segredos do Bruce Wayne. Como na ficção, como na literatura, na televisão, no cinema, a gente conhece essa figura, Jesus usa também da figura do mordomo, também em sua palavra. Não era uma ocupação da contemporaneidade, mas é uma profissão e uma ocupação já de tempos muito antigos. E a gente vai ouvir também na palavra, essa mesma palavra, a de mordomo, também na Bíblia Sagrada, né? Nós vamos ver o texto do mordomo infiel, né? Tem uma parábola contada por Jesus, por aquele mordomo que não era fiel, enfim. Então, não é uma ocupação recente, não é uma profissão dos últimos dias, mas é algo muito antigo. E o que Jesus quer nos ensinar ou nos mostrar através desta figura, ou desta palavra que a gente quer dizer aqui, mordomia, e que mordomia diz respeito à administração dos bens, das finanças, ou de assuntos domésticos de uma outra pessoa. Então, no que diz respeito à mordomia cristã, nós estamos aqui no nosso contexto cristão, de comunidade cristã, querendo viver uma vida integral na presença de Deus, tudo isso vai nos levar, o que diz respeito, né? O que é que envolve a mordomia? Envolve essa responsabilidade
que nós, cristãos, temos de cuidar da obra de Deus, que nós temos de cuidar da obra do Senhor através da igreja. Então, Deus chamou todos nós para sermos estes mordomos na terra. Deus nos incumbiu disso. E a mordomia não é uma opção que está diante de nós. Se você quiser ser mordomo, você seja. Não é uma opção, não é uma escolha. Deus nos chamou para isso. Porque se estamos dentro do reino, se estamos dentro da casa do Pai, cada um de nós somos mordomos do Senhor. Na oração que eu fiz, o versículo 24, do Salmo 24, versículo 1, diz que do Senhor é a terra. Do Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo que nele há. Então, e todos aqueles que também nele habitam. Então, nós entendemos que nós pertencemos e somos do Senhor. Mas não é sobre isso que nós vamos falar, sobre esse contexto aí do Salmo 24. Nós vamos abrir a palavra do Senhor. Eu quero que você acompanhe, abra a sua Bíblia no livro do Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 24. E aqui nós vamos encontrar nesse texto um exemplo muito claro do que significa do trabalho de um mordomo. O contexto aqui de Gênesis capítulo 24 era que Abraão já era muito velho, era de idade já avançada, e Deus o havia abençoado em todas as coisas, inclusive no seu filho, que ele tinha prometido. E chega um momento que Sara não mais está presente, já é morta, e agora Abraão também se vê cheio de dias, e ele vê seu filho, Isaque, sem nenhuma esposa, sem ninguém. E olhe que, na época que Rebeca chega, ele tem 40 anos, o Isaque. Então, ele vê que não tem, mas ele não queria que o filho da promessa, Isaque, pudesse estar envolvido com ninguém daquela região. Por quê? Porque as pessoas que ali habitavam eram pessoas pagãs, que adoravam deuses outros, que não era o Senhor. E as chances de Isaque sair desse âmbito, sair dessa linha da promessa, sair do propósito do qual Deus tinha dado como herança a Abraão, era muito grande se ele se envolvesse com alguém que não tivesse também esse temor. Então, o que acontece? O texto de Gênesis 24, esse capítulo, ele vai incumbir a um servo. E é justamente o Eliezer, o mordomo, que era o mais antigo. Vamos ler o texto, versículo 2. E disse Abraão ao seu servo, o mais antigo da casa, que tinha um governo sobre tudo o que possuía, põe a tua mão debaixo da minha coxa. Então, o mordomo aqui, logo de primeiro, nós vamos identificar no versículo 2, que era alguém que tinha o governo de tudo que Abraão possuía.
ele era responsável por todas as coisas que Abraão tinha. Era ele que direcionava, era ele que administrava. E ele pede a esse servo para fazer um juramento. Olha só, versículo 3. Para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás para meu filho mulher dentre as filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas irás à minha terra e à minha parentela, e dali tomarás mulher para meu filho Isaque. Perguntou-lhe o servo: se porventura a mulher não quiser me seguir-me à terra, farei então tornar teu filho à terra de onde saíste? Respondeu-lhe Abraão: guarda-te de fazeres tornar para lá meu filho. O Senhor do céu, que me tirou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo: a tua semente darei esta terra, ele enviará o seu anjo diante de ti, para que tomes de lá mulher para meu filho. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre deste meu juramento. Somente não farás meu filho tornar para lá. Então pôs o servo a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio. Tomou, pois, o servo 10 camelos do seu senhor, porquanto todos os bens do seu senhor estavam em sua mão. E partindo, foi para a Mesopotâmia, a cidade de Naor. Fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto ao poço de água, pela tarde, a hora em que as mulheres saíam a tirar água, e disse: o Senhor Deus de meu senhor Abraão, dai-me hoje, peço-te, bom êxito, e usa de benevolência para com o meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte, e as filhas dos homens desta cidade vêm saindo para tirar água. Faze, pois, que a donzela a quem eu disser: abaixa o teu cântaro, peço-te, para que eu beba, e ela responder: bebe, e também darei de beber aos teus camelos, seja aquela que designaste para o teu servo Isaque. Assim conhecerei que usaste de benevolência para com o meu senhor. Antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com seu cântaro sobre o ombro. A donzela era muito formosa à vista, virgem, a quem varão não havia conhecido. Ela desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse: deixa-me beber, peço-te, um pouco de água do teu cântaro. Respondeu ela: bebe, meu senhor. Então, com presteza, abaixou o seu cântaro sobre a mão e deu-lhe de beber. E quando acabou de lhe dar de beber, disse: tirarei, porém, água para os teus camelos, até que acabem de beber. Também com presteza despejou o seu cântaro no bebedouro, e correndo outra vez ao poço, tirou água para todos os camelos dele. E o homem a contemplava atentamente em silêncio, para saber se o Senhor havia tornado próspera a sua jornada ou não. Agora eu quero que os irmãos acompanhem aqui o versículo 27. Pule para o 27. 26 e 27. Então inclinou-se o homem e adorou ao Senhor e disse: bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou do meu senhor a sua benevolência e a sua verdade. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho, à casa dos meus irmãos, do meu Senhor. Amém, irmãos? O texto ele é longo,
porque o versículo 24, ele vai ter 67 versículos. Depois, os irmãos, com calma, leiam um texto. Mas aqui nós vamos ver, nós vamos perceber a missão que aquele mordomo recebeu. Aquele mordomo que era o mais antigo, aquele servo que era o mais antigo da casa de Abraão. Nesse exemplo de Eliezer, ou Eliezer, como alguns chamam, nós vamos perceber que o mordomo, ele era responsável por todas as coisas da casa. Nós vamos ver aqui, não é? No versículo 2, quando nós começamos, está escrito, na parte B, tinha o governo sobre tudo o que possuía. Estava sobre a sua responsabilidade governar. E aí eu me reporto, irmãos, para o livro do Gênesis, lá no início também, quando o Senhor Deus fez toda a sua criação, fez os céus e a terra, tudo o que existia em cima na terra, dentro dos mares, acima nos céus. Deus criou todo aquele cenário, aquele jardim, aquele mundo, e colocou o homem ali para administrar, para governar, e cria também a mulher, e dá esta ordem para que eles multipliquem-se, para que ele trabalhe, para que ele cuidem da terra, daquele jardim a qual Deus o tinha criado para eles. Colocou-os ali também como mordomos, e ali eles tiveram a incumbência dada por Deus para nomear, dar nomes aos seres vivos. Então, ali também no contexto do Jardim do Éden, Adão e Eva também eram mordomos do Senhor, porque estavam governando, estavam dirigindo, estavam nomeando todo aquele lugar, todos os seres daquele lugar. E aqui na casa de Abraão foi o Damasceno Eliezer, que estava sobre essa responsabilidade. Abraão não poderia dar uma responsabilidade a uma pessoa que não fosse de confiança. Uma pessoa que fosse enganá-lo. Eu não sei dizer aqui ao certo agora qual a distância de onde eles estavam para a casa da família de Abraão. Imagine se a responsabilidade fosse dada a uma pessoa que não fosse de confiança. Ela poderia, a uma distância mais perto, e dizer que aquela pessoa seria da família. Porque quantos anos Abraão já tinha saído da sua terra e da sua parentela? Mas o mordomo é uma pessoa digna de confiança. É uma pessoa que tem que ser achada fiel na sua responsabilidade. Ela precisa ter essa característica tão importante para que possa gozar da confiança do seu Senhor. Não pode ser qualquer pessoa. E era por isso que ele tinha. E quando Abraão dá a responsabilidade para o Eliezer, para o seu mordomo, ele diz, olha, ele é muito específico. Você vai à casa dos meus pais, lá na minha parentela, você vai neste lugar. Você não vai em qualquer lugar. Você tem que ir lá. E é lá que você tem que providenciar. É lá que você vai encontrar aquela que será a minha nora, que vai ser a esposa do meu filho. E ele vai, mas ele vai com tanto temor, porque a Bíblia aqui vai dizer que ele faz jurar, Abraão faz com que ele jure, e era um hábito, um costume das pessoas quando fazerem um juramento, colocar a mão na coxa, nessa parte da virilha, e prometer, era um hábito, era um costume, prometer, que faria aquilo que a pessoa estava dizendo. E ele vai em busca daquela terra, só que aquele homem quando ele sai com tanto temor, como eu disse, que ele vai pedindo a Deus que o abençoe na sua jornada. Ele depende completamente de Deus para ser bem-sucedido. Ele
ele confia, né, que Deus irá à sua frente e vai usar de benevolência com o Senhor dele, né? E ele faz uma prova com Deus de que como ele acharia esta mulher para o filho do seu Senhor. Aqui no texto, como nós lemos, ele disse: olha, eu vou pedir água para a jovem, se ela me der esta água e ainda der de beber aos camelos, né? Porque ele, quando ia, ele ia montado, ele ia cheio de bens, tanto é que depois ele dá pulseiras para ela, ouro para a família, era o dote, era, né, a maneira como ele poderia retribuir aquela família, a guarda que estava sendo agora doada ao seu Senhor. E ele faz essa prova com Deus na confiança de que Deus o ouviria. Então, o mordomo, acima de tudo, o que a gente aprende é que ele depende de Deus para cumprir a sua missão. Ele tem o governo nas mãos da casa do Senhor, mas ele entende que ele sozinho, ele não pode fazer nada. Que sem Deus, ele não pode fazer com que a sua missão venha a ser bem-sucedida. Ele depende exclusivamente do favor do Senhor. E aí a gente volta novamente para o texto de João, lá na nossa divisa, que diz que sem mim nada podeis fazer. Sem o Senhor nada podemos fazer. Então, o mordomo, ele goza de confiança, mas ele precisa também depender de Deus para ter bom êxito na sua caminhada. E aí a gente vê que ele tinha bom senso, a gente vai ver que o Eliezer, ele tinha responsabilidade e ele tinha uma habilidade que foi dada, né, a ele, e ele tinha como governar tudo aquilo. E ele foi aprovado em seu trabalho. Mas nós vamos ver um outro, que eu quero que agora você pegue o livro do Gênesis, capítulo 39. Nós vamos ver um outro aqui, muito importante. Gênesis 39, versículo 4 em diante. Um outro mordomo, que também tinha responsabilidade sobre a casa de seu senhor, que gozava de muita confiança dele, e que esse seu senhor não tinha preocupação alguma, porque confiava nele para os seus negócios. Vamos ler o texto? Gênesis 39, de um outro mordomo na palavra de Deus, em que encontramos aqui no Antigo Testamento. Assim José achou graça aos olhos dele de Potifar, e o servia, de modo que o fez mordomo da sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha, desde o que o pôs como mordomo sobre a sua casa e sobre todos os seus bens. O Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José, e a bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto na casa como no campo. Potifar deixou tudo na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. Ora, José era formoso de porte e de semblante. Aqui um outro exemplo de mordomia. Eu não sei se na sua versão traz mordomo, mas a minha traz. Na de vocês trazem? Tem alguma outra palavra aí na de vocês que não seja mordomo? Todos leram mordomo? Pois é. José foi esse mordomo na casa de Potifar. Os irmãos bem lembram da história de José, que foi vendido pelos seus irmãos como escravo, né? Como escravo, e foi levado ao Egito, e lá, no momento, ele foi comprado por alguém muito importante da casa do faraó, que era, né, servo de faraó, o Potifar. E quando ele chega na casa de Potifar, ele
Deus, o Senhor, era com José e ele se torna muito próspero, né? Na casa do egípcio. Então, por ele achar graça aos olhos de Potifar, ele se tornou um mordomo. E a confiança era tanta que Potifar entrega tudo nas mãos dele, entrega tudo na mão. Assim também Deus entrega nas nossas mãos, irmãos, muitas responsabilidades. Ele nos dá talentos, Ele nos dá dons para que nós o sirvamos. Nós tivemos aqui na sexta-feira, na pregação da nossa irmã Cristiane Passos, ela trazendo a parábola, né, dos 10 talentos, falando sobre mordomia. E a gente entende que o Senhor Deus nos faz de cada um de nós mordomos que precisamos ser fiéis na incumbência dos dons que Ele nos dá. Porque um dia haveremos de prestar conta diante do Senhor. Olhe que o Eliezer, depois da sua missão lá na casa dos parentes do Abraão, ele voltou. O texto vai dizer que a família de Rebeca, quando ele chega na casa da família, que fala tudo como foi a história, e diz assim: eu tenho que voltar agora para o meu senhor, fala com ela para vir para a minha casa, para eu levá-la para o meu senhor. A família de Naor queria que ficasse lá 10 dias, uma semana. Ele disse: não, eu não posso me demorar não, eu preciso voltar, eu preciso prestar contas, eu preciso voltar. Aí a família diz assim: agora aí vai ficar a cargo dela, chama ela e pergunta à moça, se ela quiser lhe acompanhar, a gente está pedindo que você fique 10 dias. E aqueles 10 dias a gente entende que era para se despedir, né? Não havia nada programado, e de repente chega alguém lá, diz que aquela mulher, né, ela aceita o convite para se casar com o filho de Abraão, o Isaque, e ele disse: chama ela, porque nós queremos que você fique. Não, eu tenho que prestar contas, eu tenho que voltar. E aí quando a consulta, ela disse: não, eu vou. A família pergunta: você quer acompanhá-lo agora? Ela disse: vou, eu quero. E ela vai. Então, todo mordomo haverá de prestar contas. E quando o Eliezer chega na casa do seu senhor, ele traz aquela mulher, como se ele dissesse: eu cumpri a minha missão. E todos nós, como mordomos, vamos prestar contas a Deus dos talentos, dos dons que Ele colocou nas nossas mãos. Nós já assistimos aqui na igreja várias representações teatrais falando daquele grande dia em que todos nós haveremos de comparecer diante do trono de Deus. E manda mostrar as mãos. O que é que tem nas suas mãos? E olhe que pelos personagens que eram apresentados, muitos ficavam assim, meio que constrangidos, porque não tinha. Eu assisti recentemente um videozinho, eu não sei se está no da igreja, ou foi no grupo da igreja, lá da congregação em São Gonçalo, de uma representação como essa. E aí o Senhor, quando chama assim, não sei quem médico, não sei quem professor, enfim, e traz. Eu não sabia, você tinha que influenciar, e a pessoa dizia: não, mas eu não sabia que eu fui chamada para isso. E eu me reporto muito bem a um primeiro exemplo, que era de um influencer de internet, e ele compartilhava muito conteúdo, e o Senhor tinha chamado para compartilhar a palavra dele na África e na Ásia. E ele disse: não, mas eu fiz. Ele disse: não, mas não foi para isso que eu te chamei. E nós precisamos saber do Senhor qual a nossa missão, qual foi a missão que o Senhor nos delegou, qual o propósito pelo qual Ele nos chamou. Ele colocou dons nas nossas mãos, e nós precisamos produzir frutos. Isso.
Eu quero falar porque estamos transmitindo, você que está em casa talvez não tenha ouvido. Mas a irmã Lidejane estava falando sobre o mordomo, né? Que são a mordomia, que somos bons administradores. Temos que ser bons administradores daquilo que Deus nos dá. E eu sei que como ela, você também deve ter essa noção do que se trata a mordomia. Foi por isso que eu fiquei calada por um tempo, porque ela estava falando. Como estamos transmitindo, aí quem está em casa não ouve, e a gente não tem aqui um microfone para estar indo aí a vocês, então a gente não pode estar nem tanto interagindo muito, porque lá não tem, eles não ouvem. Uhum. Mas a qualidade, né? Isso. Deus Ele nos confia e esses dons e talentos e nos chama para esta responsabilidade. Assim também José, na casa de Potifar, tinha tudo em suas mãos, sobre o seu governo, e Deus era com ele. Deus abençoou a casa de Potifar, porque Deus era com ele. E a bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto dentro da casa quanto no campo, diz o versículo 5 de Gênesis 39. A confiança era tão grande que ele deixou tudo na mão de José, a ponto de não saber de nada. Ele confiava tanto que ele não precisava ficar querendo saber os pormenores. Ele confiava de que ele era, de fato, uma pessoa muito responsável, uma pessoa que tinha um compromisso com a sua missão muito grande mesmo. Então, a única coisa que o texto aqui no versículo 6 vai afirmar para todos nós é que somente do pão, né? Ele, de maneira que não sabia nada, Potifar, do que estava com ele, com José, a não ser do pão que comia. Ele só sabia quando o pão chegava na mesa, comia, era isso que ele sabia, da confiança que ele tinha na pessoa do José. Então, se a gente fosse aqui pensar nas qualidades do mordomo José, que ele demonstrou, nós vamos ver que, assim, confiança, responsabilidade, uma pessoa fiel, né, uma pessoa altamente fiel, foram qualidades que acreditamos que Potifar viu na vida de José. A fidelidade dele, a responsabilidade, o compromisso para com a sua missão. Tanto é que ele não ficou preocupado com nada disso. Tanto no exemplo de Eliezer como no de José, algo está claro. O mordomo é responsável por cuidar de todas as coisas pertencentes a seu Senhor, até mesmo daquelas mais íntimas e valorosas. Olha o que Eliezer foi fazer, né? A incumbência de trazer alguém para casar com o filho do seu senhor, algo muito pessoal, mas Abraão confiou a ele essa missão, mesmo sendo algo bem particular, mas ele a si mesmo confiou. E qual é a base bíblica, irmãos, que nós temos? Nós já vimos aqui exemplos, tanto, né, aqui no Antigo Testamento, de pessoas com este perfil com mordomia, os mordomos. Mas nós temos uma base bíblica para a mordomia cristã, certo? E dentro dessa base bíblica, é aquela a qual eu já conversei aqui com os irmãos, de que nós somos mordomos de Deus, de que a Bíblia fala que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude,
o mundo foi todo criado por Ele, o universo foi criado por Deus, o solo onde nós pisamos foi criado por Ele, a água que bebemos, o ar que nós aqui respiramos, tudo foi criado, o sol que brilha, as leis que regem todo este universo, que deixam nessa proporção bem concisa, bem perfeita, Deus também criou. Então, nós vamos ver aqui. Gênesis 1:1 vai dizer isso. O primeiro versículo da Bíblia vai dizer isso. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, aí nós podemos ver que os céus e a terra pertencem a Deus. Salmo 24:1. Abra a sua Bíblia. Um texto que eu já recitei, mas é um outro texto que vai falar sobre o domínio de Deus sobre todas as coisas. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Toda a terra, o mundo inteiro e todos os que nele habitam pertencem ao Senhor. Vá para o Salmo 50. Prossiga aí no Salmo 50. Os versículos de 10 em diante. Porque meu é todo animal da selva e o gado sobre milhares de outeiros. Conheço todas as aves dos montes e tudo que se move no campo é meu. Olha só, tudo pertence ao Senhor. Todos os animais, todas as aves, todas as plantas, o mundo inteiro. Jeremias, capítulo 27, versículo 5. Jeremias, capítulo... Eu quero convidar você, quando vier para a escola, ou você que está em casa, reserve um lápis, uma caneta, um caderninho, uma agenda. Isso, muito bom. O irmão Francisco está aqui assinalizando. E tenha isso sempre perto de você, porque isso faz parte do ensino, da maneira como você aprende, na verdade, né? Da aprendizagem. Para que quando você quiser relembrar o estudo, você lembrar destes textos, para depois consultá-lo novamente. O profeta Jeremias, lá no capítulo 27, versículo 5 no livro, vai dizer assim, 27, capítulo 27, versículo 5. Sou eu que, com o meu grande poder e o meu braço estendido, fiz a terra com os homens e os animais que estão sobre a face da terra, e dou a quem me apraz. Preste bem atenção. Sou eu que, com o meu grande poder e o meu braço estendido, fiz a terra com os homens e os animais que estão sobre a face da terra, e a dou a quem me apraz. Então, nós estamos vendo aqui que todo o universo foi criado por Deus e pertence a Ele. E a gente tem que entender que se foi criado pelo Senhor e se somos mordomos, nós precisamos cuidar. Quantas vezes nós vemos tanto desperdício na natureza, né? Quantas vezes nós vemos assim o homem degradando tudo que há na criação. Isso é muito triste, irmãos. É muito triste. Porque Deus fez todas essas suas obras para a glória dEle e para que nós pudéssemos usufruir também e glorificar a Ele através da nossa mordomia. Nós temos o direito de usufruir da grandeza desse universo, das obras criadas, sim. Então, é sinal também que Deus permite que nós estejamos neste mundo para administrar a obra dEle, a obra dEle. E já nos textos que lemos, nesse último, por exemplo,
diz que os homens, né, que ele fez a terra com os homens. Ele fez. O homem pertence a Deus. Se a gente for analisar um pouquinho mais, de maneira mais profunda, né, a nossa própria vida, nós vamos perceber que, apesar de sermos dotados de autonomia pessoal para fazermos o que queremos, né, ainda que assim nós não somos independentes, nós não nascemos por vontade própria, né? Eu e você não disse assim, eu vou nascer. Não aconteceu isso com a gente. Não conheço ninguém que disse assim, eu vou nascer e nasci. Né? Não foi da nossa própria vontade. Também a gente precisa entender que nós não decidimos e não vamos decidir o dia da nossa morte. Não somos nós que decidimos o dia, né? Apesar de, em circunstâncias muito adversas, tem pessoas que têm, infelizmente, dado cabo à sua vida. Mas não é nós que decidimos, é o Senhor, né? Nós não podemos simplesmente também evitar que chegue até a nossa vida a doença, a tragédia, né? Nós não podemos optar por vir ao mundo nesta ou naquela família. Não vou escolher, vou ser, né? Vou nascer naquela família ou naquela. Não, não é bem assim. O motivo é que pertencemos a Deus, quer dizer, entender que nós não temos autonomia sobre isso, nós não podemos mandar, nós não temos uma independência para dizer, tomar essas ações, essas atitudes, mas que nós pertencemos a Deus e que Ele é o nosso dono. É Ele que tem um domínio e autoridade sobre nós. E Ele pode agir na nossa vida como Senhor. Então, nós entendemos que Deus nos criou por sua vontade e que nós pertencemos a Ele. E aqui nós vamos falar um pouco sobre por que Deus é o meu dono. E há pelo menos 3 motivos que o autor da lição nos traz, pelo menos 3. Ele diz porque Ele nos criou. Ele nos criou. Nós já vimos aqui no texto de Gênesis que Deus criou todas as coisas, no livro de Jeremias. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Nós vamos ler. Criou, pois, Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus nos criou, Deus te criou. Capítulo 2 de Gênesis, versículo 7, veja aí. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Ele nos criou, mas Ele não nos criou e nos deixou espalhados de qualquer jeito, não. Nos abandonou a nossa própria sorte. Ele nos colocou no lugar criado, que poderia ser o nosso berço para nós vivermos de maneira satisfatória, como fez com Adão e Eva, né? Então, o interesse de Deus pela nossa vida é muito grande. E Ele cuida da sua obra criada. Nós somos criação de Deus e Ele cuida de nós. Ele se importa com nós. Ele se importa com a sua criação. Inclusive, já se fala que o homem é a coroa da criação. Foi o que veio coroar toda a criação de Deus. Dentre de todas as coisas criadas que Deus criou, todas muito importantes, mas o homem foi a criação perfeita de Deus, que espelhou a sua imagem e a sua semelhança. E Ele tem nós temos esse valor para com Deus, de uma obra especial, de uma obra criada, que Ele se importa conosco. E por isso Ele providencia todas as coisas e sustenta o universo
para que nós possamos viver aqui nesta terra de maneira agradável, né? Apesar de que o homem tem destruído tanto, tem feito tantas coisas com o planeta, né? Não tem cuidado de maneira séria, de maneira que deveria cuidar para preservar a obra criada por Deus. E aí, falando sobre essa base bíblica, né? Enfim, nós vamos ver que, primeiro, Ele me criou, Ele te criou, Ele nos criou. E porque Ele me sustenta, Ele te sustenta. Queria que você abrisse agora no Novo Testamento, Atos capítulo 14. Versículos 15 ao 17. É um momento, um recorte da viagem missionária de Paulo, que ele aqui está na sua primeira viagem missionária com Barnabé. E ele vai dizer assim, Atos capítulo 14, o 15, melhor dizendo, 15 ao 17. E dizendo, senhores, por que fazeis estas coisas? Nós também somos homens, de natureza semelhante à vossa, e vos anunciamos o Evangelho, para que destas práticas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo quantos há neles, o qual nos tempos passados permitiu que todas as nações andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não deixou de dar testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando-vos chuvas do céu e estações frutíferas, enchendo-vos de mantimento e de alegria os vossos corações. Esse contexto aqui é um contexto que, quando Paulo está lá em Listra, ele é endeusado, ele e Barnabé como deuses. E ele fica apavorado porque ele sabe que toda honra, toda glória, toda exaltação tem que ser dada ao Criador. E muitos queriam oferecer sacrifícios a eles. E não era bem assim. Por que queriam fazer isso com Paulo e Barnabé? Só para você entender o contexto, se você não está lembrado. É que havia um aleijado, certo? Um homem que era aleijado dos pés, era coxo de nascença, e ele nunca tinha andado. E aí Paulo, quando olhou nos olhos daquele homem, viu que ele tinha fé para ser curado, e aí falou em alta voz para aquele homem, levanta-te, direito sobre o teu pé, e ele saltou e começou a andar. Quando as pessoas da cidade observaram aquele milagre tão grande, eles ficaram, são deuses. E começaram a querer oferecer, né, ofertas a ele, né, a eles, tanto a Barnabé quanto a Paulo. E aí ele traz para conhecimento daquela comunidade que o Senhor Deus, o Deus vivo, aquele ao qual ele estava anunciando o Evangelho, é que era o Criador de todas as coisas, que fez o céu, que fez a terra, o mar. Era aquele Deus que eles deveriam honrar, e era aquele Deus que eles estavam pregando, a qual eles estavam pregando o Evangelho, que deveria receber a glorificação, e que aquele povo não sabia, não conhecia. E a gente vai ver, né, que em muitas culturas, tem muitas pessoas que louvam e adoram a criação de Deus, né? Tem muitos povos e culturas que adoram a criação de Deus, né? Mas Paulo quis chamar a atenção não para as obras criadas, mas para aquele que era o Criador de todas aquelas coisas. Então, a gente vê que é Ele que sustenta, como ele aqui mesmo vai dizer, né? Que sustenta, que coordena, que sustenta, que dá amplitude, que faz com que as coisas fiquem em ordem, é o Senhor. Porque Ele me criou,
porque Ele me sustenta, porque Ele me comprou. Nós vamos dar uma olhada aqui no texto de Êxodo, capítulo 19. Êxodo 19. Versículo 5. Agora, pois, se atentamente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu pacto, então sereis a minha possessão peculiar dentre todos os povos, porque minha é toda a terra. Está vendo aí? Deus não somente nos criou, Deus nos sustenta, mas Ele também nos comprou. Nós somos possessão do Senhor. Percebendo que nós não reconhecíamos o fato de ser criaturas dEle e nos afastávamos cada vez mais da sua companhia, Deus enviou o seu Filho, Jesus, ao mundo para morrer em nosso lugar, pagando alto preço para que não fôssemos apenas criaturas, mas também filhos. É quando Deus nos reconquistou por intermédio de Jesus Cristo e nos trouxe à memória a grande verdade de que pertencemos a Ele. Sem que pedíssemos ou sequer esperássemos, Ele nos comprou pelo sacrifício redentor de Jesus Cristo e desta forma e desta maneira nós pertencemos a Ele duas vezes. A primeira vez, a pertencemos pela criação, porque fomos criados, e segundo, pela redenção, porque Ele nos redimiu. Ele nos redimiu. Então, tal como Eliezer e José, irmãos, cuidavam dos bens do seu Senhor, mas também lhe pertencia o direito, por direito, assim somos nós também. Vivemos no universo criado por Deus, mas também somos criaturas de Deus e a Ele pertencemos. A Ele pertencemos. E pertencemos agora mais ainda através da redenção do seu Filho, que foi Jesus Cristo, né? Que Ele nos comprou com o seu sangue. E aí Pedro vai dizer que nós somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Olha quantas bênçãos nós temos em Cristo Jesus. Nós não vamos avançar, porque já estamos quase no nosso horário, mas nós queremos lembrar aqui de que a mordomia diz respeito à administração de bens, de finanças, de assuntos domésticos. O mordomo é aquele que exerce a mordomia e é uma pessoa, segundo os exemplos que aqui hoje, nesta manhã, ouvimos, esta pessoa goza de confiança do seu Senhor. O mordomo também é uma pessoa fiel, responsável com as suas obrigações, que depende de Deus para a realização da sua missão e que a base bíblica para esta mordomia cristã está em que, primeiro, nós fomos criados por Deus, que o homem pertence a Deus, que Ele nos criou. Também, segundo, que a base bíblica para a mordomia cristã também está no fato de que Ele não somente nos criou, mas Ele também nos sustenta. E em terceiro lugar, para essa base bíblica da mordomia cristã, é que Ele nos comprou. Ele nos criou, Ele nos sustenta e Ele nos comprou. E nós queremos, nesta manhã, agradecer a Deus por isso, por esta grande dádiva do Senhor.
em ter nos comprado com seu grande sacrifício, com o seu sangue, o sangue de Jesus, e que nos faz agora herdeiros de Deus, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para as boas obras. Eu quero convidar a você a abaixar sua cabeça por um instante. Por um instante. E eu queria fazer uma pergunta para você. Deus o criou. Você não veio a este mundo por decisão sua, mas foi pela vontade de Deus. Foi da vontade de Deus trazê-lo a este mundo para cumprir um propósito que Ele tinha. Ele tem te sustentado até o dia de hoje. Por mais que você passe por lutas, por dificuldades, porque no mundo Jesus já tinha nos advertido que no mundo nós teríamos aflições, mas que era para nós termos bom ânimo. E Ele está te sustentando até o dia de hoje. Se você está vivo, de pé, é porque Ele tem sustentado a sua vida. Não somente criou, mas tem te sustentado. Mas também Ele comprou a sua vida com seu precioso sangue. Deus fez isso por você, por mim, por todos nós. Tudo isso aqui é muito suficiente para entendermos que Deus tem um amor muito grande por nós. E de que conta conosco para realizar a sua causa, realizar a sua obra, como bons mordomos, como bons dispenseiros. Os talentos que Ele colocou nas suas mãos, os dons, melhor dizendo, que Ele colocou em suas mãos, você tem usado? Você tem feito uso? Deus te acha fiel para fazer isso. Ele não dá responsabilidades a mim e a você que nós não possamos cumprir. Deus não nos dá missões impossíveis. Pelo contrário, Ele nos dá a missão conforme a capacidade que Ele nos dá para o desenvolvimento desta missão. E como nós temos agido, como nós temos agido diante de Deus enquanto mordomos. Você tem produzido, eu tenho produzido frutos. Na parábola que o Senhor Jesus contou, o Senhor deu a um talento, a outro 2 e a um outro 5. Cada um tinha capacidade diferenciada, mas Ele deu. E o que nós estamos fazendo com eles, com estes talentos, com esses dons que Deus tem nos dado? Nós não queremos, irmãos, nós não queremos estar de mãos vazias naquele grande dia. Nós queremos frutificar, nós queremos dar frutos, nós queremos ser bons mordomos, responsáveis, fiéis na missão, no propósito pelo qual o Senhor nos chamou. Senhor Deus, nós estamos diante do Senhor a refletir sobre a nossa vida. E primeiramente queremos agradecer pelo privilégio de sermos criados pelo Senhor e de estarmos nesta terra. Nós queremos agradecer, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Se estamos aqui hoje, é porque o Senhor nos sustentou. Nós dormimos, acordamos
e levantamos, porque foi o Senhor que nos sustentou. Nós queremos agradecer porque não somente o Senhor nos criou para a sua glória, tem nos sustentado, mas o Senhor nos comprou com o seu sangue precioso. E aí o salmista fala: que darei eu? Que darei eu? O que darei eu ao Senhor por tantos benefícios, por tantas bênçãos, por tanto privilégio, por tanta graça? O que darei eu? Ó Deus, que o Senhor, quando vier novamente à terra, nos ache fiéis. Fiéis na missão que o Senhor nos confiou. Aqueles que ainda, Senhor, têm dificuldade para entender ou para saber qual é a missão, qual é o propósito pelo qual eles foram criados, que o Senhor esclareça, traga clareza para o coração, para a mente, que eles venham buscar ao Senhor e perguntar, e que o Senhor responda a cada um deles, para que eles possam, Deus, cumprir a sua missão. Que nós possamos ser bons mordomos das obras criadas pelo Senhor. Que nós possamos cuidar, zelar de toda a criação, das criaturas criadas pelo Senhor, também pelos animais, pelas plantas, mas, acima de tudo, pela coroa da criação que foi o homem, que o Senhor quer regenerar, que o Senhor quer restaurar para a glória do Teu nome. Depois do pecado que tudo tirou da ordem e trouxe o caos sobre o mundo, o Senhor vem, através do Teu Filho Jesus, para resgatar toda a sua criação, que foi totalmente decaída com a vinda do pecado ao mundo. Mas o Senhor quer restaurar. O Senhor quer restaurar o homem. O Senhor quer levantar. O Senhor quer dar nova vida. Ó Deus, que nós venhamos ser esses Teus dispenseiros, estes bons mordomos, prontos para ouvir a Tua voz e obedecer. Obedecer, Senhor, as Tuas ordens e a Tua palavra. Assim como Eliezer foi fiel e José também, na casa de seus senhores, cada um de nós como igreja venhamos ser fiéis na casa do Senhor, para servir ao Senhor com integridade de coração, com alegria, com dedicação, com zelo, com responsabilidade, com compromisso, entendendo que nós somos mordomos do Senhor em todas as instâncias, tanto no corpo, quanto da mente, quanto dos nossos dons, talentos, posses, bens, tudo pertence ao Senhor. Porque quando viemos para este mundo, nada trouxemos, e para onde iremos também nada levaremos. Por isso, Senhor, nos dê sabedoria para administrar as coisas que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Nos dê entendimento, espírito de entendimento e sabedoria, como foi ali com Daniel, ali na Babilônia e com seus amigos. Que seja também assim hoje conosco, na nossa vida. Esse espírito de conhecimento e de sabedoria esteja sobre nós, para governar, para administrar as coisas que o Senhor tem colocado em nossas mãos. A família que o Senhor tem nos dado em nossas mãos. Os filhos que são herança do Senhor. Dê sabedoria aos pais, meu Deus. Aos responsáveis. Para criá-los, para educá-los na admoestação do Senhor. Para que eles venham ser frutíferos no ensino com os seus filhos, para que esses filhos venham crescer e venham também dar frutos
venham ser pessoas abençoadas, que possam influenciar, ó Deus, de maneira positiva neste mundo, que venham refletir a sua glória, que nós venhamos ser bons dispenseiros do Senhor, dentro do nosso lar, dentro da igreja, que nós não venhamos ser negligentes, Senhor, mas que nós venhamos ser operantes, nós venhamos ser, ó Deus, pessoas ativas, compromissadas, responsáveis na tua obra, ó Deus. Abençoa o teu povo que nesta manhã se fez presente aqui neste lugar e usa-nos para o louvor da tua glória. Aqueles que são professores, usa-os, ó Deus. Aqueles que são médicos, aqueles que nos ajudam na organização da tua casa. Ó Deus, em todas as áreas, nós pedimos ao Senhor o favor do Senhor, a ajuda do Senhor, para fazer o nosso trabalho bem comprometido com o Senhor. E lembrando as palavras do apóstolo Paulo, que diz que nós devemos ser firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho que desenvolvemos não é em vão. Muito obrigada, Senhor. Abençoa a tua igreja no dia de hoje, é o que nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Que saiamos daqui hoje, nesta manhã, cientes de que somos todos mordomos do Senhor. Próxima semana continua, e eu quero convidar você que não conseguiu vir hoje pela manhã, de estar aqui conosco. E os que vieram, possam continuar conosco nesta caminhada para o estudo da palavra de Deus sobre mordomia cristã. Nós queremos ser cristãos em tempo integral. Amém? Deus abençoe a todos. Até a noite.